pessoal, eu sou o professor Wilson da Unialfa, mestrado profissional em administração. Uma alegria falar com vocês sobre um tema que é muito interessante hoje e que começa com uma pergunta de pesquisa. Vocês já imaginaram por que nós, seres humanos, nós sapiens, como diz Yuval Harari, por que nós sapiens saímos do Nordeste da África e com tão poucas habilidades físicas e mesmo mentais, nós conseguimos dominar o planeta? Nós dominamos o planeta porque nós somos inteligentes? Ou será que nós dominamos o planeta porque nós somos fortes, sagazes? Nada disso. Na verdade, existiam outros seres humanos no planeta há 300 mil anos atrás. E nós, provavelmente, os destruímos todos. Por que nós conseguimos tanta força, tanta capacidade? Nós, tão simples seres, biologicamente falando, não temos garras, não temos grandes acuidades visuais, auditivas, não temos velocidade, a capacidade de um animal no Nordeste da África. Por que nós conseguimos isso? Ali havia predadores tão fortes, tão sagazes, tão espertos, né? E nós conseguimos isso. As respostas são as mais diversas, mas poucas conseguiram atingir o objetivo. Vamos lá. Nós somos os únicos seres que temos, além dos outros, uma terceira possibilidade de percepção do mundo. Todos os seres percebem o mundo externo, os rios, as árvores, os edifícios, as ruas, os outros seres. Nós percebemos o nosso entorno. Nós percebemos internamente, nós temos sentimento, nós sentimos dor, nós sentimos tristeza, alegria, amor, raiva. Os outros seres também têm esse sentimento. Mas nós somos os únicos que temos uma terceira percepção, a percepção de coisas que não existem. E nós conseguimos convencer os outros das coisas que não existem. Por exemplo, eu crio uma ficção, um mito, e começo a convencer as pessoas de que isso existe e de que isso tem uma importância muito grande na nossa vida. E as pessoas vão se convencendo e vão catequizando as outras, e esse número vai aumentando até que viramos milhares, até que viramos milhões, até que viramos bilhões. Por exemplo, nas religiões nós temos bilhões de pessoas católicas, bilhões de pessoas muçulmanas, não é? Então, as pessoas são integradas aos milhões, aos bilhões, em torno de histórias, em torno de mitos, em torno de ficções, em torno dessas coisas que nós criamos o tempo todo. Imagine, por exemplo, algumas ficções do nosso tempo. A moeda, o dinheiro, é uma ficção interessantíssima. Nós inventamos o dinheiro, há muitos anos atrás, como forma de troca de coisas, de bens. Provavelmente a melhor invenção do dinheiro, a melhor utilização foi dos sumérios, mais ou menos 6 mil anos atrás, que inventaram não só o dinheiro, as moedas, como também a contabilidade, e a escrita, porque os sacerdotes que cuidavam dos bens dos deuses sumérios, esses sacerdotes, na verdade, eles não tinham memória para gravar todos os débitos que as pessoas tinham com os deuses, uma sociedade extremamente complexa, os sumérios. Depois os egípcios, só que os egípcios foram mais espertos do que os sumérios e não ficaram criando deuses que eles não viam ou que não existiam e que não eram palpáveis. Os egípcios criaram os deuses que eram seres humanos, por exemplo. Os faraós eram deuses, deuses vivos, deuses na terra, deuses que podiam ser vistos, né? Além dos faraós, existiam também alguns crocodilos, que eram muitos no Egito naquela época, no Nilo, que também eram deuses e que eram vistos o tempo todo. Então esses deuses juntavam em torno de si milhares, milhões de seres e fizeram grandes coisas como as pirâmides, como as grandes obras, a irrigação que os egípcios fizeram. Então nós conseguimos evoluir dessa forma, com mitos, com ficções, com figuras que nós inventamos. E a única diferença que existe entre
o ser humano de hoje e o ser humano da Idade da Pedra é que nós temos muito mais ficções do que os da Idade da Pedra. E as nossas ficções são complexas. O dinheiro, as religiões, os estados. Imagina, o que é o Brasil? O Brasil é uma ficção. Nós dissemos que esse espaço de terra que nós habitamos chama-se Brasil. Tem um hino, tem uma bandeira, nós nos identificamos com ela, mas tudo isso é ficção, nós criamos isso. Não é? Os Estados Unidos é uma ficção. O que não é ficção no nosso universo? Praticamente nada. Tudo nós criamos do nada, nós inventamos, contamos uma história. E essa história nós todos acreditamos e em torno dela nós conseguimos ser muito fortes. Esse é o grande tema que nós propomos hoje para vocês, para refletirem. Vocês vão encontrar esse tema das ficções em vários autores. Vocês vão encontrar, por exemplo, em Yuval Noah Harari, que escreveu Sapiens, que escreveu Homo Deus, que escreveu 21 lições para o século XXI. Vocês vão encontrar um conceito importantíssimo de meme, por exemplo, não esse meme que a gente fala hoje, mas meme como sendo uma espécie de gene social, que foi descrito por Richard Dawkins no livro dele de 1976, O Gene Egoísta. Fala um pouco de que os homens se juntam em grupos e que criam memes, que na verdade são defendidos, são propostos de uns para os outros e a gente se mata, a gente morre por causa dos memes, né? A gente tem um meme, por exemplo, agora, há muito tempo, mas que está muito em voga agora, o Flamengo, por exemplo, é um meme, o Flamengo é um mito. A quantidade de pessoas que são flamenguistas, né? Que adoram o Flamengo. E o que é o Flamengo, na verdade? Uma ficção, né? Vamos falar sobre memes, então, com Richard Dawkins, a partir de 1976, com o Gene Egoísta. Vamos falar também desses temas na obra de Jared Diamond e vamos falar também num texto que eu escrevi que chama Mutações Sociais, que está disponível na Amazon.com, como os meus outros livros. Também os colocarem Wilson Almeida, lá vão encontrar duas dezenas de livros, que tratam de temas mais ou menos como esses, mas tratam especificamente mutações sociais, desse tema com algumas ampliações que eu próprio coloquei. Por exemplo, as pessoas não acreditam, os cientistas não acreditam que é possível ter ciência nos estudos sobre seres humanos, nas ciências sociais. Que ciência é só aquilo que se pode desenvolver em laboratório, porque você pode testar milhares de vezes e chegar a conclusões a partir desses testes. Isso é possível. E que nas ciências humanas você não pode, por exemplo, recriar a Primeira Guerra Mundial. Vamos voltar no tempo e vamos refazer a Primeira Guerra Mundial com outro princípio. Por exemplo, não vamos matar o arquiduque Francisco Ferdinando e não vamos ter a Primeira Guerra Mundial, ou vamos ter num momento seguinte e tal. Não é possível fazer isso. Então, por isso que as ciências sociais não seriam ciências com essa definição de que se pode testar muitas vezes. E eu estou, nesse livro, criticando essa posição, dizendo que a partir da ciência, a partir da biologia, por exemplo, que Charles Darwin propôs, em que os seres precisam sobreviver, precisam se replicar e precisam estar aptos para sobreviver, a gente pode trazer isso para as ciências sociais. Alguns economistas até já propuseram na Suécia, na Dinamarca, mas foram praticamente esquecidos, isso há 20 anos atrás. Estou trazendo de volta essa proposta, dizendo que nós, sim, somos, como disse Richard Dawkins, somos grupos sociais que precisam se replicar, sobreviver, e para sobreviver a gente tem que trazer mais pessoas para o nosso grupo. Se eu sou Flamengo, eu quero que mais gente seja Flamengo para que o Flamengo seja um time cada vez mais forte, melhor e sobreviva. E eu não gosto dos que não são Flamengo, não gosto dos que são Botafogo ou Vasco. Se eu sou muçulmano, eu não gosto dos que sejam diferentes, como os cristãos ou os judeus, enfim. Se eu sou cristão, eu prefiro
me relacionar com cristãos, etc. Essa possibilidade que as pessoas colocam de que só os iguais podem sobreviver, podem ser bem-sucedidos, é um pouco uma transição, uma transmissão, uma forma de copiar a posição dos genes, por exemplo. Eu Wilson, não fico preocupado com a perpetuação da minha espécie. Eu nem em nenhum instante penso nisso. Na verdade, existem genes dentro de mim que me dão ordens o tempo todo e eu obedeço sem saber que eu preciso reproduzir, preciso ter um filho que leve 50% dos meus genes e 50% da mãe deles, entendeu? Então, essa capacidade, essa necessidade, esse desespero, na verdade, às vezes, para reproduzir, ela é uma coisa genética que é maior do que o meu pensamento, a minha capacidade de decisão. Isso também se dá no grupo social. O grupo precisa continuar sobrevivendo, precisa se replicar, precisa aumentar, precisa sobreviver. Então, eu estou propondo uma lei social que o livro traz, dizendo que os grupos humanos, os grupos sociais, aqui na Terra, em qualquer lugar da Terra, na Lua, em Marte, em qualquer lugar, vão tentar se reproduzir assim como os genes tentam se reproduzir. Eles vão tentar sobreviver assim como os genes tentam sobreviver. Eles vão tentar ser mais aptos assim como os genes tentam ser mais aptos, seres mais aptos. E vou dar um exemplo para vocês, a China. Eu estive apresentando essas ideias na Universidade de Georgetown no ano passado para a comunidade científica, tentando responder a seguinte pergunta: o que é a China? O que explica o desenvolvimento da China, o crescimento da China, economicamente falando e socialmente também? Essa ideia do meme e a ideia da mutação social me parece uma boa explicação. A China era um país muito pobre há 30 anos atrás, é muito pouco tempo, do ponto de vista histórico e do ponto de vista do desenvolvimento econômico. A China olhou para o mundo e o gênio de Deng Xiaoping, que era o presidente da China na época, fez com que ele trouxesse a China para o mundo capitalista e ele dizia: não me digam se o gato é branco ou é preto, o que importa é que ele coma os ratos. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que não importa o tipo de regime que você vai adotar, eu quero que as pessoas sejam felizes e que resolvam o problema da sociedade. Então, o que é o regime chinês? É um regime que vai ser uma democracia no futuro? As pessoas se perguntam e perguntam para os chineses: quando é que a China vai ser uma democracia? A resposta é nunca. A China não quer ser uma democracia no modelo ocidental, porque o modelo ocidental é só um modelo, é só uma ficção, como nós dissemos. A China criou uma outra ficção. A China criou um modelo diferente, que é parte capitalista, parte comunista. Esse é o modelo deles, é uma mutação social que, coincidentemente, e só coincidentemente, virou um modelo apto, um modelo que sobreviveu, um modelo que cresce a cada dia a taxas cada vez maiores. Então, a China é uma mutação social apta, é uma mutação social que sobreviveu e que vai continuar crescendo, porque eles encontraram elementos do capitalismo, elementos do socialismo, que nem é um e nem é outro, mas é uma mistura dos dois e que, coincidentemente, deu certo, coincidentemente evoluiu. A China é o país que inclui mais pessoas, que tira mais pessoas da zona da pobreza, da miséria absoluta no mundo. A China tem os melhores números, os maiores números do mundo em termos de inclusão social. Então, não é possível fazer críticas à China querendo que ela se adapte a um modelo que foi criado por nós ocidentais de democracia. Ela tem a sua própria organização social e eles tentam mostrar isso e dizer isso para o mundo inteiro o tempo todo e a gente não acredita, porque a gente só acredita no modelo que nós criamos, que é o modelo da democracia que nós inventamos, sobretudo a partir do iluminismo. Eu queria que vocês pensassem sobre isso e que mandassem críticas do livro, que eu vou recebê-las com o maior prazer. Muito obrigado.